Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Plenitude Cast, aquele podcast que está sempre trazendo pessoas incríveis, informações importantes, para que se você colocar em prática, você acesse a vida plena que papai já conquistou para mim, para você. Gente, é possível viver uma vida plena sem perfeição? Claro que é! Não somos perfeitos, não é verdade? E hoje o Plenitude Cast está com um tema que é muito importante, é muito interessante e que eu sei que muitas pessoas vivem com alguma dificuldade, com alguma coisa diferente, atípica em sua vida. Hoje vamos falar de plenitude atípica, quando ser mãe é um ato de revolução e amor. A gente está chegando aí pertinho, Dia das Crianças, tá bem Dia das Crianças, mas hoje a gente vai falar de uma criança diferente. A gente vai falar da criança interior e a gente vai falar da criança interior das mães, das mulheres que trabalham ali no seu dia a dia, que transformam uma casa, uma simples casa num lar. É muito diferente uma casa de um lar. Essas mulheres que precisam estar bem consigo mesmas, que precisam se conhecer cada vez melhor, seus pontos fortes, seus pontos de aperfeiçoamento, suas fraquezas, suas vulnerabilidades, que precisam se acolher, né, para se tornarem pessoas que transformam essa casa no lar. Pessoas que podem ali dar um suporte melhor para os seus filhos, para o seu marido, seu companheiro. Então, vamos falar de mães atípicas e vamos falar, inclusive, de esposa atípica, sim, porque eu sou uma esposa atípica. Então, vamos falar de tudo isso nessa tarde. O tema está muito interessante e eu vou convidar você a espalhar essa semente do bem. Então, já começa agora a mandar para todo mundo que você conhece aí. E olha, eu vou te dizer, tem mães que têm filhos com TEA, transtorno de espectro autista, tem mães que têm filhos com TDAH, com TAG, que a gente vai falar, já eu explico essas siglas aí para vocês, mas também tem mães que têm uma criança que tem, como a gente conversou semana passada, uma doença celíaca, então que é também uma condição especial. Então, são muitas pessoas, então espalha isso. E se você que está vendo a gente aqui agora, que vai ver mais na frente, mas que está nesse momento assistindo, ainda não é inscrito nesse canal, então aproveita e se inscreve. O canal da Playhits TV, Playhits TV está aí no Instagram, @Playhits TV, TikTok, Spotify, enfim. E também aproveita para dar teu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar. A nossa conversa hoje vai ser profunda, vamos mergulhar nesse universo, vamos entender mais sobre isso, vamos trazer uma mãe que é uma profissional liberal, mas que é também uma empresária e que é uma mãe, que é uma mulher, que é uma esposa, enfim, que vai compartilhar a história dela com a gente, todas as conquistas, os desafios, as frustrações, enfim, vai ser um bate-papo muito bacana. Então, eu te convido a mandar para todo mundo que você conhece aí, tá bom? Aproveita e manda e dá o teu like e se inscreve. E eu queria também, gente, claro, de falar dos nossos parceiros, colaboradores e incentivadores, aquelas pessoas que acreditam no trabalho que a gente realiza aqui no Plenitude Cast e que nos incentiva. Então, a gente tem a Líder Telecom, grandes conexões acontecem aqui, saiba mais lá no @Líder Telecom. A gente tem Esmalteria Lenilda Santos. Olha o look desta semana. Olha, gente, olha que cor linda essa, né? Vocês gostaram? Então, é Lenilda Santos. É lá no @Lenilda Santos, Nail Design, a beleza em suas mãos. Temos a farmácia Roval do Shopping Guararapes, com a nossa amiga Juliana. É a farmácia de manipulação do seu bem-estar. Você pode ficar sabendo mais também lá no @Roval Guararapes. E você pode fazer o seu pedido e receber aí na sua casa no 997601900, 997601900. E você diz que é aqui do Plenitude Cast, sou seguidor do Plenitude Cast, você vai receber um desconto. Então, lá na farmácia Roval, você pode
fazer o pedido do seu manipulado. Se você for, qualquer hora que a farmácia estiver aberta, tem um farmacêutico lá para tirar suas dúvidas. Você tem vitaminas, suplementos, você tem o home spray que eu uso aqui, que é um cheirinho delicioso. Você tem adoçante, né, o mais saudável, que é com estévia. Você tem creme para as mãos. Você tem o magnésio, vitamina D3, ômega 3, enfim. Você tem uma série de suplementos e de produtos que vão te ajudar a viver melhor, viver uma vida plena. E a TI Select, você quer impulsionar os seus negócios usando tecnologia, usando inovação? Então, conte com a TI Select, que é o seu parceiro estratégico. Acesse agora mesmo atiselect.com. E um grande abraço lá para o nosso amigo Lucimar Medina. Gente, a 15ª Bienal Internacional do Livro está chegando ao finalzinho, você não vai perder, né? Você aí já foi lá? Vai lá, faz uma visita lá no estande número 38, nossa amiga Jaqueline Carvalho. A gente tá com seu livro preferido lá. Olha seu livro preferido. Os Fundamentos do Casamento Bem-Sucedido, que eu escrevi junto com meu marido. Pois é, vai lá, não deixa de passar no estande número 38. Lá tem muitos livros também para criançada. Ela é especializada em livros para as crianças. É a livraria Zastra Nobel Paiva, tá? Estande número 38. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Vocês vão conhecer agora a nossa convidada, ela é advogada, né? E como eu falei para vocês, ela também é empresária. Ela é um monte de coisa, viu, gente? A mulher é multifacetada, vou dizer. Ela é presidente do Instituto Casa Mosaico, ela vai depois explicar pra gente, né, o que é esse instituto. Ela é sócia fundadora da clínica Grupo Acolher e ela também é mentora, sim. Ela é mentora personalizada para mulheres e o que é fundamental para o nosso bate-papo de hoje, ela é mãe atípica. Né? Ela tem filhos com transtorno de déficit de atenção, TDAH, e também com transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Vai conversar conosco, então seja muito bem-vinda, doutora Thaisa Noronha. Pode me chamar só Thaisa. Pois é um prazer, uma alegria te receber aqui no Plenitude Cast. Prazer é meu estar aqui. Que coisa boa estar com você aqui. Me diz um pouquinho, Thaisa, como é que essa tua vivência com filhos, né, que tem algumas necessidades que são diferentes, né, da maioria das crianças, como é que isso mudou tua forma de enxergar a maternidade? Né? Como é que isso impactou, sei lá, na tua saúde mental, na saúde mental da mulher Thaisa Noronha? Compartilha com a gente um pouquinho sobre isso. Eu sou brincalhona também um pouquinho, viu? Para poder deixar a vida um pouquinho mais leve. Quando você perguntou assim, como é que você levou sua vida mental? Veja, minha vida mental por muito tempo, ela foi uma catástrofe, né? Mas aí depois ela começou a melhorar. Mas assim, brincadeira. Quando eu fui mãe, eu engravidei aos 20 anos de idade da minha primeira filha, a Isabelle, que tem 16 anos hoje. Eu pensava que ser mãe bastava só amor. Super jovem, né, minha gente? Vê, né? Há quem diga que ela tem filha de 16 anos. E aí eu pensava que amar era suficiente. Só que aí, com o passar do tempo, eu descobri que para eu ser mãe, eu não precisava só de amor. Eu precisava de estudo mesmo, de aprendizado, de me conectar. E aí, quando vieram os diagnósticos de IBL, eu percebi que eu precisava era estudar. Eita. Eu precisava era estudar mesmo para entender como é que a gente lida, como é que a gente compreende, como é que a gente deve proceder. E aí a maternidade, ela realmente se torna desafiadora. Você quer um cafezinho? Desculpa, quero, obrigada. A maternidade se torna desafiadora, mas ao mesmo tempo eu decidi ressignificar. Sim. As várias batalhas que acontecem no dia a dia. Inclusão escolar, que é difícil, porque necessita de várias adaptações. Inclusões sociais, como é que a gente maneja isso tudo. E aí eu percebi que apesar da gente ter progredido muito, né, de forma legal,
na questão de inclusão social, a gente ainda tem um abismo social, que é quando a gente fala sobre crianças e pessoas neurodivergentes, né? Então, pensei assim, se eu tenho uma filha com alguns diagnósticos, ela não só tem TDAH, ela tem outros diagnósticos, eu precisava me movimentar, porque eu recebi isso como uma missão. Sim. E eu precisava transformar essa missão em propósito mesmo. E aí foi quando eu com meu esposo e um casal de sócios também, pais atípicos, meus sócios têm um filho autista nível 3 de suporte, a gente criou a clínica, fundou a clínica Acolher para crianças autistas, que tem uma sede no Cabo e uma sede em Jaboatão. E alguns anos depois eu criei o Instituto Casa Mosaico, que eu sou presidente, que aí no Instituto a gente tem a missão de atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. É uma associação, né, sem fins lucrativos, que tem alguma pessoa com deficiência dentro de casa, qualquer deficiência. Então, a gente atende pelo Instituto, múltiplas deficiências, e a gente tem um olhar integral para essas famílias. Por exemplo, algumas famílias do Instituto recebem cestas básicas. Outras, a gente dá treinos parentais. Outras, então assim, cada família a gente atende à medida da sua necessidade, que cada família tem uma necessidade específica, né? Diferente, sim. Algumas famílias precisam de marcação de consulta médica, então a gente viabiliza essas marcações de consultas médicas. Entendeu? Mas é isso. Então, a maternidade atípica me fez levantar do sofá e sair da minha zona de conforto. E decidi mudar a sociedade. Eu decidi que a sociedade ela precisava ser diferente pela minha filha e pelas filhas e filhos dos outros que precisavam de uma sociedade melhor. E assim, eu entendo que cada pessoa ela tem um jeito de ser e de lidar com as dificuldades, né? Os desafios do dia a dia. Umas respondem mais rápido, outras têm um tempo ali, né? E a gente precisa respeitar isso, não é porque somos pessoas diferentes, somos únicas, singulares, né? E aí eu queria entender assim, no teu processo, porque é meio que é uma palavra meio forte, luto, mas assim, acho que talvez não encontre outra, talvez assim, mais fácil para entendimento, para compreensão, né? De que você está grávida, você idealiza, né? Um filho ali, todo perfeitinho, com tudo normal, com tudo. E quando de repente você se depara com uma criança que precisa de cuidados especiais, e meio que você faz um luto, aspas, daquela criança perfeita que você idealizou. É muito difícil isso? Como foi que você sentiu isso, assim? Você teve logo esse diagnóstico? Você demorou a ter? Como foi? Então, a gente tem que pensar que há 16 anos atrás era bem diferente de agora. Do mesmo jeito que pessoas há 30 anos atrás, né? Era outra perspectiva. Mas há 16 anos atrás era completamente diferente do que já existe hoje. E é como eu disse no início, se hoje é difícil, há 16 anos atrás era muito mais difícil. Muito mais, com certeza. Se hoje uma criança se desregula socialmente, a gente encontra olhos que condenam, há 16 anos atrás era muito pior. Muito pior. Então, encontrar um diagnóstico ainda era mais difícil do que hoje. Porque a sociedade ainda ela é muito enraizada com preceitos que precisam ser modificados, né? Sim. Então, por exemplo, nem tudo que uma criança grita é birra. Sim. Existem transtornos de comportamento, existem transtornos neurológicos, né? Nem toda a educação se resolve com castigo. Sim. Então, como você bem falou, o ser humano ele é único, ele é peculiar, ele é singular. Mas, além de toda essa singularidade, ainda existem os diagnósticos, ainda existem os transtornos que ainda são mais diferentes ainda. Exato. Então, veja, eu não posso falar por nenhuma outra mãe atípica a não ser eu, né? Exato. Mas isso na minha experiência, eu vou usar a palavra luto porque pra gente resumir um sentimento. Sim. Mas toda vez
que eu chego no médico com a esperança de que talvez uma medicação vai resolver e ela não resolve, eu entro em luto. Entendi. Porque é um sofrimento, né? Porque você coloca ali todas as suas expectativas, você coloca ali todas as suas esperanças. Sim. E aí, eita, ali vai resolver. Não resolve, você fica mal, você fica triste. Mas aquele luto nunca me paralisou. Isso é que é o importante. Nunca me fez amar menos, muito pelo contrário. Me fez ter mais força para lutar mais, para buscar mais, para fazer tudo mais. Então, assim, eu sou advogada, né? Mas hoje eu faço o curso de terapia ocupacional. Me especializo o tempo todo em saúde mental. Sim. Que é a linha que eu quero seguir em terapia ocupacional, a minha vida, assim. Porque eu ressignifico todos os dias. Todas as minhas dores eu tento ressignificar. Na minha vida, eu coloquei como questão, se vem uma dor, eu tenho duas coisas. Ou eu posso paralisar, ou eu posso pegar aquela dor Sim. e modificar aquela dor como propósito e ressignificar e transformar em luta. Sim. Então, foi o que eu decidi para todas as dores da minha vida. E é isso que eu faço. Então, todos os lutos eu transformo em forma de luta, em forma de me levantar, em desafio, e ir em frente e seguir. E não só pela minha filha, porque a vida da minha filha não vale mais ou menos do que a vida de nenhum outro filho. Então, o que eu fizer, o que eu estudar, o que eu descobrir, o que eu for além pela minha filha, eu estarei beneficiando todos os outros filhos das outras pessoas e todas as outras famílias que passam pela mesma coisa que eu passo. E é para isso que eu estudo e tento fazer a diferença. É aquela história que já é bem conhecida, né? Não importa o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com isso, né? Exatamente. Então, não importa a dor, a circunstância, a dificuldade que a gente está passando, mas o que a gente vai fazer. É isso. Jesus já disse, no mundo tereis aflições, mas... Tenha bom ânimo. Tenha de bom ânimo. E vença o mundo. E esse bom ânimo cabe a nós, está no imperativo, né? Cabe a nós ter esse bom ânimo. Então, você o tempo inteiro está fazendo a sua parte, que é buscar esse bom ânimo, né? Que está sempre buscando esse bom ânimo para enfrentar esses desafios que são muitos ainda, né? Porque muitos. Hoje ainda as pessoas apontam, né, como uma criança que se desregulou, porque a mãe não dá disciplina, o pai não disciplina, não sei o quê. Imagina 16 anos atrás que... O julgamento hoje social ainda é uma coisa muito cruel e muito forte. As pessoas ainda passam o dia julgando os outros, né? Eu tenho TDAH diagnosticado, passei por várias avaliações psicológicas, sou acompanhada por neurologista, sou acompanhada por psiquiatra, tenho TDAH nível 3, né? E eu digo, há 37 anos atrás, né? Quando eu tenho 37 anos, desde que eu entrei na escola aos 3 anos de idade, não existia diagnóstico, não existia absolutamente nada. Mas, quando eu começo a pensar na minha infância, já que a gente está perto do Dia das Crianças, né? Lembra que o lápis não era grafite, era de apontar. Sim, lembro demais. E eu levantava, eu acho que umas 30 vezes durante a aula para apontar o lápis, porque aquilo era importante para mim, porque eu não aguentava ficar sentada. Então, eu andava a sala inteira e fazia a ponta do lápis várias vezes, porque aquilo era tão bom para mim. Quando eu voltava e me sentava, eu estava pronta para recomeçar. É como se eu tivesse dormido e acordado e aquilo ali tivesse me energizado. Sim, sim. E aí eu fico pensando, se a gente quer que uma escola seja boa, seja atrativa para uma criança com TDAH, e a gente manda, cada caso é um caso, né? Mas se a gente manda uma pessoa como eu sentar 5 horas por dia sem se levantar, é tortura. Porque eu jamais seria capaz de ficar 5 horas sentada sem me levantar e caminhar. Seria tortura. Então, quando a gente pensa que o ser humano, principalmente assim, a questão de diagnóstico, ele precisa ser olhado de forma individual para ele se sentir bem naquele ambiente. E que a gente, mudando pequenas coisas, pode mudar prognósticos e fazer com que ele se sinta bem naquele ambiente, a gente muda toda a condução e o olhar de julgamento. E o que é que precisa da gente enquanto sociedade? Parar de julgar. Sim. Né? Parar de querer que as pessoas entrem todas na mesma caixinha. Todo mundo fique sentado aí 5 horas. Não, eu jamais conseguiria.
Parar de julgar e de querer determinar a vida do Pois outro, é, né? exatamente. Porque as pessoas também querem te dizer como você deve proceder. Pois é. Né? Você tem que fazer isso. Ó, seu filho é assim, você tem que fazer tal coisa, né? Então, é incrível o ser humano. como ele tem. É aquela história, todo mundo sabe de tudo, né? Uhum. Eu tenho especialistas, eu tenho isso, mas sempre tem aquela pessoa que diz, olha, é só fazer isso que resolve tudo. Meu Deus, eu queria tanto receitas milagrosas para resolver a minha vida. Fosse fácil assim, né? Eu tô procurando essa facilidade há 16 anos. Eu imagino. Mas aí você tem 4 filhos, você me disse ali nos Tenho bastidores. 4 filhos. Né? Isabelle, de 16, Tiago e Pedro, de 12 e 11, e Lorena, de 4 anos. 4. E todos eles têm TDAH? Não. Menos Lorena, né? A de 4 anos 4. não tem, não. Olha só, então todos os demais têm TDAH, mas o TAG também? O TAG sou eu quem tenho. É você que tem. É. O transtorno de ansiedade generalizada. Também, mas tem há muito tempo, foi diagnosticado? Não, eu foi tenho há muito tempo. depois? Transtorno de ansiedade generalizada, o que me paralisa mesmo. Eu tomo medicação, faço acompanhamento, mas eu comecei na vida adulta desenvolvendo crises de ansiedade, até que eu comecei a ficar cada vez, né? A ansiedade me paralisava mesmo. Sim, as crises de pânico mesmo, né? E aí tá. Porque também eu fiquei pensando, se talvez a questão do TDAH, quando não bem conduzido, porque deve ter demorado, né? Ter seu Exatamente. diagnóstico, né? Já foi na vida adulta que você foi O meu diagnosticado na vida adulta. O meu diagnóstico na vida adulta. Porque era muito difícil naquela época de ter esse, Não, né? eu acho que nem tinha, nem se falava, E aí, imagino que isso, sem o tratamento e sendo vai acabar, ele vai acarretar desenvolver alguns outros transtornos, exatamente. O TDAH não diagnosticado, ele pode acarretar outros transtornos, né? Imagino. E assim, qual foi um insight, ou de repente, não sei, a dor que te levou a pensar no Instituto Casa Mosaico, né? A começar. Eu sei que tem a questão dos seus filhos, mas você também viu a necessidade de outras pessoas, porque como você bem falou, cada ser é diferente e mesmo aqueles que têm TDAH, eles não são iguais, não agem da mesma forma e não têm as mesmas necessidades, né? O que foi que te levou a pensarem nesse projeto? Então, casa, como você falou aí no começo, na abertura, ela precisa ser um lar. Casa, ela precisa ser acolhimento, acolhedora, lugar de pertencimento. Porque se a nossa casa não for o primeiro lugar onde a gente for amado, aceito, fica difícil, né? A gente ser aceito e acolhido socialmente. Então, e o mosaico são aquelas pedrinhas que vão se encaixando, né? Sim. E aí eu fiquei na cadeira de balanço. Eu adoro cadeira de balanço, porque eu fico me balançando e tendo minhas ideias criativas. E aí, em casa, eu pensei, poxa, eu quero criar um instituto, porque, graças a Deus, eu tenho condições de que meus filhos tenham bons tratamentos, bons médicos, bons acompanhamentos. Mas tem muita gente que não tem o mínimo, né? E isso é desesperador. Porque se você não consegue dar um mínimo para o seu filho, que é a pessoa que você mais ama na vida, que você faz tudo, como é essa vida, né? Desespero. E aí foi quando eu disse, não, eu quero criar um Instituto Casa Mosaico. Reuni um grupo de pessoas, perguntei se essas pessoas estavam dispostas a ir comigo para o Instituto, né? E o nome foi você que criou? Fui eu que criei, o desenho fui eu que criei de uma casinha cheia de mosaicos. E aí, porque ninguém faz nada sozinho nessa vida, exatamente. E aí eu perguntei se esse grupo de pessoas queria estar junto comigo, elas toparam. E aí foi quando a gente começou, né? A questão de documentação, burocracia, e aí o Instituto Casa Mosaico foi criado. E o propósito dele, principal? É acolher e ajudar de formas amplas pessoas, famílias, que têm alguma pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade. E aí, quando esse associado preenche a ficha, ele coloca qual é a maior necessidade dele.
E aí a gente vai tentar ajudar ele nessa maior necessidade. Alguns precisam de alimentos, outros precisam de consultas médicas, outros precisam de medicações. E aí a gente vai em busca do que tem. E tem outras coisas que são não de forma individual, questões grupais. Treinos parentais. Aí a gente busca voluntários e esses voluntários dão treinos para essas famílias, sabe? De como conduzir. Algumas mães são mães de crianças autistas, outras são mães de crianças com doenças raras. Então, cada um a gente consegue consultas médicas, alguns médicos parceiros que dizem, não, eu consigo um encaixe para essas famílias. Como instituto, a gente consegue ser voz para muitas famílias. Que legal, que deve ser muito gratificante, né? Você vê os resultados disso, assim, a gratidão dessas famílias, né? Muito. Então, eu sou feliz, mas eu não... Assim, elas são muito gratas e eu sou muito grata por ter o Instituto Casa Mosaico. Mas eu acho que a maior gratidão eu sinto. Não são elas que sentem. Eu sinto porque... Pois é você mesmo. Eu sou muito grata porque... poder ajudar, nem todo mundo pode ajudar, né? E poder ajudar é uma bênção muito grande. Deus me deu a condição, a condição de poder ajudar outras pessoas. E isso é maravilhoso, né? Então, é isso que eu digo. Deve ser muito gratificante, né? Poder fazer isso e ver o sorriso dessas famílias, né? Imagina um olhar de uma mãe que não tinha condição, que conseguiu uma consulta para o seu filho, ou a necessidade dela, como você está falando, né? Sim. Uma cesta de alimentos, seja o que for. Com certeza, isso é muito gratificante. E há mais prazer em dar que receber. É verdade. Isso, né? Isso é uma realidade, não é uma utopia, né? É verdade. Não é utopia. E assim, como advogada, você tem um conhecimento das leis, né? Como é que você usa esse conhecimento para ajudar essas mulheres? Eu digo mulheres que são famílias, né? Sim. Mas muitas vezes quando um diagnóstico desse chega ali, né, à tona, alguns homens caem fora, mais né? de 80%, né? 80%. Ainda assim, na associação, todas mulheres. São todas mulheres que ficaram, né? Por isso que eu me refiro mais à mulher, é isso mesmo. Né? As mães. Como é que você usa desse seu conhecimento, né? É uma habilidade, mas é um conhecimento também, você também buscou, foi atrás, né? E os conhecimentos que você tem sobre as leis para empoderar essas mulheres, a conseguir alcançar, né? Aquilo que é direito para essas mulheres. Então, a gente encaminhou dois ofícios para deputados federais para a gente tentar transformar em leis algumas necessidades. Então, a gente, baseado nisso, a gente olha quais são lacunas legais, né, que existem, que, se modificadas, poderiam dar suporte para essas pessoas, para essas famílias. E aí a gente encaminha ofícios enquanto instituto para deputados federais ou deputados estaduais para a gente tentar conseguir leis, né? Existem projetos de leis em andamento que a gente foi quem provocou esses deputados para que isso transformasse. Uma é sobre questão de crianças desaparecidas e a outra em questões de crianças, adolescentes e adultos com transtornos mentais, né? A gente ainda está engatinhando aqui no Brasil, porque antes todas as pessoas com transtornos mentais eram colocadas em hospitais antimanicomiais. Sim. Em hospitais manicomiais. Aí houve a luta antimanicomial, graças a Deus, porque não era digno a pessoa ficar dentro de um hospital manicomial eternamente, sim, como se tratado sem nenhuma dignidade humana, recebendo choques elétricos e tal. Mas, após isso, ficou uma lacuna que ainda precisa ser organizada. Quando essa pessoa que tem algum transtorno mental, que está em alguma crise, ela não tem família, o que é que vai acontecer? Ela precisa ter suporte, ela precisa ser cuidada. Então, assim, a gente fez esses ofícios, mandou para esses deputados, está esperando o trâmite legal, né?
Então, com conhecimento legal, a gente fez esses projetos e também os encaminhamentos. Algumas mães chegam, eu não tenho nenhum benefício do governo, mas a gente vê que ela tem direito. Então, ela diz, procura a Defensoria Pública da União, se for alguma coisa federal. Procura a Defensoria Pública do Estado. O pai foi embora e não paga a pensão. Muitos vão embora e não ajudam em nada. Sim. Não é porque ele foi embora, não quer ver a criança, que ele não tem obrigações, né? Ele vai deixar de ser pai, Que ele vai deixar de ser pai. Então, assim, o pai ninguém encontra, mas não tem os avós, né? Quando o pai... Então, assim, a gente vai fazendo essas orientações jurídicas para que essa família encontre um apoio realmente legal que beneficie ela, porque ela tem direito, né? Aí, isso com certeza é um trabalho que também surte muito efeito, muito. Né? Porque tem muito do não saber. Quando a gente começou esse projeto, papai falou muito no meu coração assim, meu povo perece por falta de conhecimento. É uma passagem bíblica, né? Um profeta que falou isso. Então, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, realmente, o conhecimento, ele pode trazer uma mudança incrível para as vidas das pessoas, né? De repente, uma mãe que não tem esse conhecimento, você leva esse conhecimento que pode estar abrindo uma porta para uma necessidade dela, da família dela, que com certeza. Que é de tamanha importância, né? E você também tem uma mentoria personalizada, né? Você é também mentora. Então, lá como mentora, né? O que você escuta mais ou recebe mais, assim, das suas mentoradas, no sentido dos medos, dos desafios? O que é que amedronta mais essas mulheres? O que é que elas se sentem mais desafiadas, né? Quando se encontram numa situação dessa? Então, estamos todos, enquanto sociedade, muito cansados. Porque a sociedade, atualmente, ela está exaustiva, né? A gente tem demandas demais. Demanda com o filho, demanda do trabalho, demanda isso, demanda aquilo. E a sociedade cobra. E aí, a rede social é maravilhosa, porque ela traz conhecimento. Ela une pessoas, mas também ela faz com que, às vezes, a gente tenha uma noção falsa da realidade. Porque se todo momento que eu passo, eu tenho 30 segundos das pessoas nos melhores momentos, parece que está todo mundo nos melhores momentos e eu não tenho todo o tempo melhores momentos. Mas eu preciso sair da zona de conforto, né? Eu preciso também agir. E aí, o que é que eu faço? A gente monta, né, um organograma. Quais são os objetivos dessa mulher? O que é que ela tem hoje? Ela é empreendedora? Ela é casada? Ela não é casada? Quais são os investimentos hoje que ela precisa fazer na vida? Investimento que eu estou falando não é financeiro. Sim. Eu sou casada, mas eu não tenho momentos de qualidade com meu marido. Eu sou casada e não tenho nem 10 minutos de sorriso com meu marido, né? Olha, eu tenho 4 filhos. Minha vida não é fácil. Eu tenho várias dificuldades ao longo do dia. Mas uma vez por semana, a gente tira um momento para nós. É o nosso momento sagrado, sabe? Onde a gente janta junto. Pode ser, quando a gente não pode sair, quando os meninos dormem, pode ser em casa. E aí a gente faz isso com essas mulheres, sabe? O que é que elas querem, em que momento elas estão, o que é que elas querem investir da vida dela, o que é que elas esqueceram dela, o que é que elas não esqueceram. A gente faz esse panorama assim e a gente traz de volta, coloca, né, na vida empreendedora. A gente traça metas. Tem uma mentoranda minha que ela tem uma hamburgueria. E aí ela passou por um processo de câncer de mama. Então, a gente está colocando agora na hamburgueria o Outubro Rosa dentro da hamburgueria. Sim. E aí a pessoa leva lá A gente cria estratégias. Leva a marcação do exame com o mastologista e ganha um desconto. Então, a gente cria essas estratégias de gestão mesmo, de negócio. Sim. Marketing, né? De tudo. Então, a gente faz algo baseado na demanda dessa mentoranda, na demanda dessa pessoa que é realmente individual. Ou seja, da vida real dela, que é diferente de cada pessoa. De uma para outra, né? Isso. Muito legal. E aí depois a gente vai entender direitinho como é que as pessoas podem acessar o Instituto, como as pessoas podem acessar a mentoria, certo. Né? Tudo. E como é que é a questão agora do acolhimento, né? Você colocou ali também um projeto seu, a clínica, que já tem o nome ali na clínica, né? O acolhimento.
né? E como é que isso se manifesta na prática? Como esse acolhimento se manifesta na prática, né? O acolhimento a essas famílias, a essas mães, né? Que é a grande maioria aí, e por que ele é tão importante, é tão crucial, tão especial para essas mães? É da Clínica Acolher que você está falando, né? Acolher. Então, eu e minha sócia, né, somos mães atípicas e nos conhecemos em recepção de clínica onde nossos filhos faziam terapia. E aí a gente conversava horas, e aí a gente decidiu abrir a Clínica Acolher. E aí um belo dia eu estava em casa e aí veio meu processo criativo na minha cadeira de balança e eu desenhei 2 mãos, que é a logo da clínica, se entrelaçando, porque uma representa a clínica e a outra a família de mãos dadas. Ela é advogada também? Não, é administradora. E aí, porque terapia se faz com união, né? Parceria entre clínica, terapia e família. E aí a gente demonstra esse acolhimento desde a hora de entrada, que a gente não acolhe só a criança, acolhe a família. A gente disponibiliza para todas as crianças que fazem terapia na clínica uma psicóloga à disposição para essas famílias que precisam, que acham que sentem necessidade de uma psicóloga. A gente faz 1 vez por mês treino parental com as mães para ensinar habilidades, manejo de comportamento. A gente faz rodas de conversa. Esse mês do Outubro Rosa, a gente fez conscientização de prevenção sobre a importância do diagnóstico precoce, sabe? Então, a gente sempre fica fazendo esses movimentos mensais e as terapias que elas têm acesso semanais, onde a psicóloga é fornecida pela clínica para que elas também façam terapia que elas queiram. E ela fica onde, a clínica? Uma fica no Cabo e outra fica aqui no Jabotão, no centro de Jabotão. Tá. E o Instituto? Tá. No Cabo. É no Cabo. É no Cabo. O Instituto é no Cabo. E vocês pensaram no Cabo porque tem algum motivo especial, não? Não tem motivo especial. Nós duas somos de Recife. E aí a gente conversando com os nossos esposos, a gente, vamos montar no Cabo. Aí a gente foi andar pelo Cabo, encontrou uma casa e disse, é aqui no Cabo. Agora, por que o Cabo a gente não faz ideia. Que coisa engraçada, né? Interessante. Foi, não tem uma explicação. A gente foi andando por Recife. Eita, Recife tem tantas clínicas, vamos andando. E aí a gente foi andando e gostamos do Cabo. Aí ficamos no Cabo, chegamos no Cabo. Agora, por que chegamos? Acho que Deus mandou. Possivelmente, né? Porque deu certo, né? Encontrou o local e que vocês acharam que era adequado e tudo mais. Foi, não tem motivo. A gente não tem família, a gente não tem parente, nada. Mas a gente decidiu abrir lá no Cabo. Que seria mais fácil aqui, que é mais perto da casa de vocês, né? Porque esse transporte em Recife não é muito fácil, né? Aí depois de 3 anos, aí o pessoal abre aqui em Jabotão. E a gente decidiu abrir em Jabotão, mas primeiro foi no Cabo. No Cabo, interessante. E a gente falou um pouquinho, você falou um pouco quando falou da ideia lá do mosaico, né? Da casa mosaico e tal. Mas a gente não aprofundou um pouco mais sobre esse conceito, né? Porque quando a gente imagina mosaico, a gente imagina nas pecinhas, né? Na minha cabeça veio assim, essa mulher multifacetada de hoje, né? Que é a mulher, que é a mãe, que é a esposa, que é profissional, né? Que tem suas virtudes, mas que tem também suas falhas, porque todos falhamos, né? Enfim, aí eu fiquei imaginando algo dessa forma, mas foi isso que passou no teu ócio criativo da cadeira de balanço? Foi isso quando você pensou? Então, eu fiquei pensando nessas pedrinhas, que essas pedrinhas, elas são todas diferentes, né? Sim. E que elas precisam ter algumas organizações delas para elas irem se encaixando. E a gente precisa se ajeitar para encaixar as peças com os nossos filhos, com o nosso marido. Porque se a gente não se moldar, a gente não vai se encaixar. E a gente precisa se moldar pelos nossos filhos e pelo nosso também, marido, né? A questão de... que eu trabalho muito com questão de casais, né? Com relacionamento. E você falando isso, me veio logo à mente, assim, que é a questão da interdependência, né? Porque muito se fala de dependência, muitas vezes dependência emocional, e muito se fala de independência, né? Mulher tal de hoje precisa ser independente, sei o quê. Mas, na verdade, o equilíbrio entre isso seria a interdependência, né? Eu dependo de você e você de mim. Como você disse, ninguém faz nada só. É verdade. Né? Uma mãe
mãe atípica, ela precisa muito de uma rede de apoio, né? Muito, né? E aí, então, essa interdependência que eu acredito que seja o mais saudável, né? Porque eu não consigo sozinha, você também não consegue sozinha. Não. Eu tenho algumas habilidades que você não tem, e você tem algumas que eu não tenho. É isso. E se a gente não competir, a gente der as mãos, a gente vai muito mais longe, né? É verdade. Então, imagino que seja essas pedrinhas aí, né? É isso, que a gente se como essas moldando, a pedras, gente se isso. organizando, um passo para trás aqui, uma organização aqui, e aí a gente consegue, dentro dessa casa, realmente tornar um lar. Um lar, né? Aí vai ser um ambiente muito mais saudável, né? Para se formar famílias mais funcionais. Pois é, e aí a gente, por exemplo, nesse último momento que a gente teve lá, que a gente forneceu, né, pelo Instituto, a gente deu treino parental para essas mães. Porque amor, a mãe tem de sobra. Mas às vezes precisa de conhecimento. Como eu manejo? Porque às vezes, se eu não entendo como eu manejo, eu posso estar machucando, ferindo o meu filho sem saber. Pensando que está fazendo bem. Pensando que eu estou fazendo bem. Exatamente. Então, isso o Instituto Casa Mosaico, ele tem, sabe? Treino parental, ele salva vidas. Sim. Porque conhecimento, ciência, técnica, com validação mesmo. Se seu filho grita assim, você age assim. Se ele quer assim, não sei o quê. Ele não é verbal, mas ele aponta. Então, ensina ele a apontar. Porque se uma criança não aprende comunicação, alternativas que não seja a oralidade, a fala, mas eu ensino a ela outras formas de comunicação, ele consegue apontar. E aí a gente consegue, né? Nossos voluntários, nossos psicólogos voluntários, eles fizeram esse treino parental e aí transmitem conhecimento para essas mães. E aí fica mais fácil essas pecinhas da casa irem se moldando, se encaixando. E porque o conhecimento é incrível, né? Você, quando você tem o desejo mesmo de... Tem gente que só faz ficar obeso aí, mas quando você quer colocar ele em prática mesmo, ele traz uma diferença substancial para qualquer coisa na vida, nos relacionamentos e nas profissões, em casa, enfim, em tudo, até no autoconhecimento Hoje eu estava deitada, acordei, aí eu tinha tanta coisa para fazer. Eu queria ficar deitada, mas eu tenho que me levantar porque eu tenho um mundo para mudar. É isso aí. É isso aí, começar de casa, né? Porque começar de casa, é um mundo para mudar, exatamente. É um mundo. E aí a gente, hoje são 9, né? Daqui a 3 dias a gente vai estar celebrando aí o Dia das Crianças. E aí eu queria saber, assim, Thaís, de você, qual a sua percepção disso, né? Do cuidado dessa criança interior que a gente precisa ter, né? Do autoconhecimento, de eu me conhecer, de eu saber quais meus pontos fortes e meus pontos que precisam ainda aí de alguns ajustes, né? Das minhas falhas, mas daquilo que eu também tenho de bom. Por que isso é tão importante para a condução melhor da minha casa, da minha família, dos meus filhos, né? Dos meus relacionamentos, enfim. Como é que a gente deve... O que é que você acha desse cuidado da criança interior que a mãe deve ter, né? Que essa mulher, mãe atípica, deve ter? Eu faço terapia, né? Porque tem um bocado de coisa na vida que eu ainda não sei, eu preciso aprender. E tem um bocado de coisa que eu acho que sei e reconstruo. Toda vez que eu entro em terapia, eu entro em reconstrução para tentar encontrar um caminho. Eu digo que a gente está em obra. Em obra, eterna, né? Manutenção eterna. Não tem aquela plaquinha, estamos em obra, os transtornos passam, mas a obra fica... O meu transtorno nunca passa, porque eu estou em obra constante, diária, né? Mas eu acho que fazer o feijão com arroz bem feito é sempre a melhor saída. Eu digo isso pro meu marido, eu e meu marido, a gente sempre pensa isso, sabe? Sempre. A gente não precisa de muito para ser feliz. E precisa, porque o muito é o básico, é o feijão com arroz bem feito. É a gente se despir das nossas vulnerabilidades, às vezes, e a gente se entregar a jogar bola com o filho, a entrar na brincadeira com o filho, né? Sim. É a gente se permitir
ousar, brincar, enfrentar os nossos medos, que é difícil, né? A gente diz para os nossos filhos, eu tô com medo de escuro. Besteira, escuro, mas assim, esse é o medo dele hoje. Mas quando a gente tem um medo hoje, é difícil pra gente enfrentar. E a gente não quer escutar Pois que é besteira. Não é. Né? O medo da gente. Então, assim, medo nunca é besteira. E encarar nossas vulnerabilidades não é fácil. Mas que a gente tenha consciência, tenha humildade, né? Todos os dias, de que a gente está em constante aprendizado, em constante entre erros e acertos, né? Em todos os dias a gente vai errar e acertar a todo tempo. E se permitir brincar, se permitir voltar à infância, porque os nossos filhos não conhecem o que é ser adulto, mas a gente conhece o que é ser criança. Então é fácil a gente entrar no mundo deles, mas para eles não é fácil entrar na vida adulta, né? E isso é importante. Nesse sábado, a clínica faz pelo 3º ano o dia A. O que é o dia A? A gente fecha a avenida lá do Cabo e aí a gente inscreveu 180 crianças e adolescentes atípicos. Cada um vai levando acompanhantes, onde a gente dá uma verdadeira dia de lazer, momento de lazer. Corte de cabelo gratuito, brincadeiras, pinturinhas, banda, aquela banda Lu de canto, DJ, banho de espuma. Eita, e aí a gente vai passar lá comemorando. Vai ter também, nesse momento, um bazar do Instituto Casa Mosaico, onde a gente vende peças a preços bem populares, mas todo o valor arrecadado é com o objetivo da gente fazer a ceia de Natal do Instituto, dos associados do Instituto. Então, é por uma boa causa. Sim. E é isso que a gente vai comemorar. E se alguém quiser colaborar com esse dia A? Isso, dia A. Como é que faz? A gente está arrecadando peças de roupa para vender no bazar. Então, pode entregar em uma das 2 clínicas acolher, ou na unidade de Jaboatão ou na unidade do Cabo, que a gente está recebendo até amanhã à noite, porque no sábado já é o dia e aí a gente já está... O Instagram é o mesmo dos dois? É o mesmo, @Clínica Grupo Acolher, e o do Instituto Casa Mosaico é @Clínica Casa Mosaico, @Casa Mosaico. E lá tem os endereços tudo, e tudo, tem tudo. Os pontos de entrega. De entrega, né? de coleta, tudo. De tudo. Então, você acha que cuidar dessa criança interior é importante? Então, você acha que isso reflete no cuidado com os filhos? Sim, porque a gente não pode esquecer, né? De quem a gente foi, do que a gente passou, para a gente poder fortalecer isso, curar o que precisa ser curado, para a gente seguir adiante. E aquela velha já tão falada, a filosofia da aeromoça, né? Da comissária de bordo, que você tem que primeiro colocar a máscara em você e depois na pessoa que está do seu lado. Se você não se cuidar, não vai conseguir ajudar, né? É verdade. Não vai conseguir cuidar bem desses filhos, né? É verdade. Cuidar bem. E quais dicas você daria, assim, de autocuidado para essas mães atípicas que estão nos ouvindo, que ainda vão nos ouvir, né? Creio que muitas ainda irão nos ouvir. Com relação ao autocuidado, gestão emocional, que dicas você daria? Como é que você dá lá na sua mentoria, né? Certamente você dá muitas dicas dessas para as mulheres lá. E para que esse dia, o Dia das Crianças, não seja mais um peso, né? Algo mais que já é uma rotina bem desgastante, digamos assim, porque, né, um filho que já não carece de tantos cuidados, a gente já é bem corrido, né? Deixa a menina no colégio, pega a menina no colégio, deixa a menina... Aqueles que têm outras atividades, leva, traz. E essas crianças que precisam ainda de mais atenção, que aí tem terapia disso, terapia daquilo, você vai... E muitas vezes a mulher tem que abrir mão de trabalhar verdade. Mesmo para viver somente para dar essa assistência toda, né? De levar, de pegar, de trazer e tal. E algumas não podem se dar esse luxo, digamos assim, esse direito, porque realmente ficaram sozinhas, foram abandonadas. Sem rede de apoio. Sem rede de apoio, e elas precisam trabalhar para manter a casa e na rede pública é difícil conseguir todas essas terapias e tudo mais, até um diagnóstico. Eu trabalho na rede pública, eu sei que é difícil, eu sei que tem uma fila em Recife, eu sou de saúde da família, eu sei que tem uma fila em Recife
para se conseguir uma avaliação global, né? Para se ter um diagnóstico, por exemplo, né, do transtorno do espectro autista. Então, tudo isso é bem difícil, né? Esse corre-corre. Então, para que isso não se torne uma pressão ainda maior, chegar no Dia das Crianças e me cobrar ainda mais do que no dia a dia essa mãe já se cobra, porque a mulher parece uma coisa, né? Ela já se cobra por natureza, por vida, né? Por vida. E a mulher mãe se cobra ainda mais. E a mãe é típica mais ainda mais, né? Que dica você daria, que conselho você daria para essa mulher? Amar-se. Amar-se para poder amar os outros. Ninguém consegue amar o outro se não se amar muito primeiro. Mas amar, ele é verbo. E amar precisa de ação. E o que é que eu preciso fazer para me amar? Só eu terei essa resposta. Mas para me amar, eu preciso tomar um banho demorado. Eu, Thaisa, preciso tomar um banho demorado, escutando uma música que eu goste. Eu preciso ter um sono bom durante a noite. Então, a dica que eu daria é: procure ver, feche os seus olhos e procure ver o que é que para você é importante, do básico ao profundo, pelas pequenas coisas às grandes coisas. E aí você vê o que é que você consegue fazer e o que é que você não consegue. E comece pelas que você consegue. Então, se você consegue hoje tomar um banho, isso vai lhe fazer bem, fazer uma unha e vai lhe fazer bem, buscar terapia e vai lhe fazer bem. Então, comece pelo que você consegue e que vai lhe fazer bem. E aí, você estando bem, você estará ainda melhor para cuidar do outro. E isso fará toda a diferença, porque quando a gente está inteiro para cuidar do outro, a gente não vai cuidar do outro partido. Sim. Né? A gente cuida melhor do outro, estando inteira ou partida? Inteira. Então, vamos buscar estar inteira para poder cuidar melhor do outro. E isso vale para toda relação, né? Sempre. Que eu sempre estou falando aqui também, trazendo de novo o gancho para a questão do relacionamento afetivo, né? O relacionamento entre homem e mulher, que precisa, num casamento, por exemplo, os dois estarem inteiros, entrarem inteiros nesse casamento, né? Não pensar é alguém para me completar. Não, eu tenho que estar inteira, íntegra, plena, e ele pleno, né? Porque Deus disse pra gente se multiplicar, né? Multiplicai-vos, e multiplicar é 1 vezes 1 que vai dar 1. 2 inteiros que vai dar 1 inteiro, né? Se eu entro metade e ele inteiro, eu vou puxar para baixo, porque 1 vezes meio vai dar 0,75, vai dar menos. E se entram 2 metades ali, meio vezes meio, vai dar menos ainda, 0,25. Então, eu preciso estar inteira para entrar no relacionamento e ele precisa estar inteiro também. E aí sim, a gente vai formar um lar, né, que não quer dizer que é perfeito. É verdade. Não é? Estar inteiro não é estar perfeito. Eu brinco com meu marido, é como se os dois, cada um fossem 50%. E 50% representa os 100%. Mas assim, eu sou 50% e ele é 50%. Tem dias que eu estou 40%, que nem todo dia eu estou nos meus 50%. E nos dias que eu estou 40%, ele precisa estar 60%. Sim. Porque juntos temos que dar 100%, né? Mas o interessante é que nós dois estejamos 50%. Quando não dá, aí um vai ajudando a suprir o outro, né? Porque casamento é parceria também, é um olhar para o outro, é querer estar com o outro, né? Eu realmente sou a pessoa mais feliz do mundo dentro do meu casamento. Olha, que eu sou extremamente feliz, uma vez por semana é o nosso momento, o mundo acaba assim ao redor e fica só a gente conversando, rindo, namorando, partilhando, falando da gente, dos nossos objetivos enquanto marido e mulher. Porque isso é importante, né? Então, mas isso está muito difícil, né? Muito. Porque assim, as mulheres, principalmente as mulheres 40 mais, que já estão bem resolvidas, né, profissionalmente, financeiramente, mas assusta muitas vezes o homem e ela quer algo profundo, ela quer um relacionamento profundo a maioria das vezes, mas os homens ficam na superficialidade, né?
Ou então eles querem ficar no controle. E aí, como eles não conseguem mais o controle, porque a mulher ela não busca mais somente um provedor. Isso porque ela já tem, né? Estou falando principalmente essas de 40 mais. Elas buscam alguém que tem o mesmo propósito que ela, alguém que vai colaborar com o propósito, né? Então, por exemplo, você tem um propósito e o seu marido se uniu a você nesse propósito e vocês juntos. Não, e eu sou um caso raro, eu sou um caso raro, porque veja, meu marido, ele era solteiro, né? E eu era divorciada com 3 filhos e ele quis. E aí a gente se casou. Mas veja, eu era uma mãe com 3 filhos, divorciada, e ele, um homem solteiro que quis. Porque é muito difícil socialmente um homem querer uma mulher já com 3 filhos, morando sozinha com 3 filhos, né? Mas Então, ele viu, quer dizer... Ele foi esse homem que essas mulheres de mais de 40 estão procurando e que está muito difícil de encontrar, porque ele quis ir na profundidade. Ele não ficou na superficialidade, né? Ele quis ir. Então, é sobre isso também que a gente fala e que tenta resgatar para que também essas mulheres não percam a esperança, né? Você encontrou, eu encontrei. É verdade. Depois de 2 casamentos que... não deram certo nesse sentido. Deram certo no sentido de me ensinar. Eu aprendi muito, né? Nesse sentido, eles deram certo. Mas não deram no sentido do relacionamento em si. Porque não teve a profundidade que eu precisava, né? E isso muitas enfrentam. Mas a gente não deve perder a esperança. É verdade. Né? De que pode sim, existe sim. Né? E quando a gente estiver bem, se cuidando, a gente vai atrair esse tipo de homem também pleno. É né? verdade, plena, estar plenas. Vai trazer, estar plenas, é isso. Então, qual a sua principal mensagem, Thaisa, para quem está nos ouvindo hoje? Para essas mães e pais também, porque ainda tem aqueles que, como o seu marido, né, resolveram estar juntos aí, que querem dar aos seus filhos e a si mesmos, que isso também é importante, né, não dar só aos filhos. O melhor presente, né, um ambiente, porque eu acho que, de fato, o melhor presente não vai ser o brinquedo, não vai ser, sei lá, um joguinho, um computador, seja lá o que for, mas o melhor presente vai ser esse ambiente emocional saudável, né? Acolhedor, que ele se sinta participante, para que ele se sinta, ele tem essas diferenças, mas para que ele se sinta acolhido, respeitado, como integrante daquela família, né? Que conselho você daria, ou qual a sua mensagem para essas mulheres? A gente hoje vive, né? Fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Tendo que ser tudo ao mesmo tempo. Né? Cheio de tentáculos. Pois tendo que dar conta de tudo. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco no passado que deu certo e no passado que deu errado. As coisas do passado que deram errado, a gente precisa mudar para que o futuro dê certo. E as coisas do passado que os nossos avós faziam, que a gente fazia da infância, que foram positivas, a gente repercutir. E na minha infância, algo que foi muito positivo foi o brincar inteiro. Na hora que os meus pais chegavam do trabalho para jantar na mesa, não existia celular, não existia nada. Televisão. Existia estar inteiros ali. Então, para o Dia das Crianças agora, no dia 12 de outubro, o que eu quero para mim, e eu deixo de mensagem para todas as pessoas, é que a gente consiga estar inteiro para nós e para os nossos filhos. Que a gente pare um pouco de tentar dar conta de tudo, de olhar os outros, olhar as redes sociais, olhar os TikToks da vida, e que a gente consiga estar realmente inteiro para a gente e para os nossos filhos, para as nossas crianças, para que isso a gente deixe essa memória afetiva positiva na vida deles. A importância de se conectar, de olhar no olho, de estar presente. É isso. Da escutativa, né? De isso. participar da conversa, porque hoje é muito difícil. As pessoas conversam com o celular e aí divide essa atenção. Divide a atenção. Né? A atenção não é plena e às vezes a atenção precisa ser plena, sabe? Exatamente.
gente precisa ser pleno, gente, até na atenção, né? Plenitude até na É atenção. verdade. Isso aí. E a mensagem final? Um recadinho aí de esperança que você possa estar trazendo, de força, de encorajamento para essas mulheres que, de repente, algumas receberam esse diagnóstico agora, outras nem receberam ainda, estão aguardando numa fila, como eu falei, que são muitas, né? Aguardando para que tenha uma avaliação realmente de um médico, de um neurologista, enfim. Está na ansiedade de receber isso, de saber, porque sem um diagnóstico nada é feito, né? Se começa Sim. tudo a partir de um diagnóstico, todos os cuidados, as linhas de cuidado é em cima de um diagnóstico. Então, o que você diria para essas mulheres, ou para aquelas que já tiveram, mas que estão aí na luta e que tem momentos que a gente está mais cansada, né? E a gente É verdade. tem momentos que está melhor, está bem, outros... Enfim, faz parte da vida isso, né? Mas que mensagem você gostaria de deixar para elas, especialmente as mães atípicas, né? Toda mulher forte se tornou mulher forte porque precisou se tornar. Então, Uma escolha, né? não foi uma escolha, mas foi uma necessidade. Mas, se a gente olhar para o passado, do passado para o presente, a gente teve crescimento, progresso. Nas leis, a gente teve progressos nas leis, a gente teve progresso social, a gente teve progresso de inclusão. Sim. Estamos longe ainda de alcançar o que a gente precisa alcançar, mas estamos progredindo. Sim. E isso é muito bom. A gente está progredindo em medicações, a gente está progredindo em terapias, em médicos, em ciência, em estudos. Então, os dias ainda estão muito difíceis. Outros mais difíceis, alguns dias mais difíceis do que outros. Mas existe progresso, existe esperança. Sim. E todos os dias a gente progride um pouquinho na curva, a gente melhora um pouquinho. Ontem foi mais difícil do que é hoje e amanhã será um pouco mais fácil do que é hoje. Então, que a gente continue com força, com esperança, com luta, sem desistir. Desistir não faz parte do nosso vocabulário, porque amor, consciência, com estudo, com luta, faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Então, que a gente tenha esperança, porque a gente está vivendo um mundo melhor por causa de outros que lutaram. Sim. E a gente vai deixar um mundo melhor para os outros que virão. Então, a gente tem essa missão. Né? Se a gente recebeu essa missão, a gente tem que cumprir a missão que nos foi dada. Então, a missão é continuar lutando, continuar estudando, continuar firmes e fortes pelos nossos e os próximos que virão. Uau, muito bem. Então, gente, é isso. Imagine que se a gente está aqui hoje, que a gente subiu nos ombros de outros gigantes, né? É verdade. Os nossos pais, enfim, com os acertos e com os erros, porque eles também são humanos e também erraram, né? E nós também que sejamos esses gigantes, essa plataforma, né? Para lançar os nossos filhos também, para que eles possam também ter as conquistas deles, né? E que a gente consiga facilitar um pouco mais a próxima geração, e a próxima vai, então, facilitando a próxima, e assim a gente vai evoluindo, crescendo, passando para a próxima fase, né? Verdade. Porque a gente só passa para a próxima fase quando a gente aprende essa que a gente está, não é? Eu digo sempre assim, o povo de Deus, ele passou 40 anos, os hebreus, passaram 40 anos dando voltas no deserto, porque eles passaram muito tempo como escravos e eles deixaram a terra da escravidão, que foi o Egito, passaram 40 anos dando volta no deserto porque não aprendiam, só reclamavam. Então, reclamar não adianta. Eles só reclamavam, murmuravam, reclamavam, murmuravam. Então, eles não conseguiam ter um coração grato, eles não conseguiam, eu acho que a gratidão é algo assim que é fundamental para a gente ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, porque aí a gente consegue enxergar o presente, a gente deixa de estar olhando muito para trás, para as coisas difíceis, as culpas e tudo mais, né? Que aí vem muitas vezes a depressão, e deixa também de olhar muito para frente demais, né? Que vem a ansiedade, que nunca está vivendo aqui agora, sempre está ou lá na frente ou lá atrás, mas
a gratidão traz muito a gente para o hoje, né? Porque aí a gente vai buscando as coisas do hoje que a gente pode ter o coração grato por aquilo que eu já tenho. E isso vai me permitir, vai preparar o terreno para eu conseguir outras coisas que eu ainda não tenho, né? Então, ela deixou a mensagem dela, Thaisa, né? Foi uma tarde fantástica, foi de muito aprendizado, foi uma conversa bem profunda, né? Onde ela abriu o coração dela, trouxe a vida dela, os projetos, os planos dela, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, Thaisa, por todo esse compartilhamento. Foi ótimo, adorei conhecer sua história e trazer essa mensagem, né, de esperança para tantas mulheres que estão passando por essa realidade na vida delas. E queria também, gente, convidar vocês lá para a 15ª Bienal Internacional do Livro. Eu já falei lá no comecinho. Quem está até agora, queria agradecer você que ficou com a gente até agora, até o finalzinho. Dá de presente, né, nossa convidada. A gente sempre dá esse presentinho aqui do Plenitude Cast, os fundamentos de um casamento bem-sucedido. Ela já tem um casamento bem-sucedido, graças a Deus, né? Isso é muito bom. E aqui eu trago um pouco dos fundamentos bíblicos mesmo, né? Daquele que eu acredito que foi o criador do casamento. E se ele criou e trouxe essas verdades, eu acho que são verdades que vale a pena, né? A gente se debruçar sobre elas e procurar viver o que ele criou para ser, né? Ele criou para ser. Aquele que criou uma cadeira, criou com o propósito de fazer a gente sentar nessa cadeira. E ele criou o casamento, também tem um propósito, uma família. Um casamento bem-sucedido vai gerar famílias bem-sucedidas e sociedades bem-sucedidas, né? Que é a sociedade formada por famílias. Então, espero que você que seja útil também lá no seu casamento, obrigada, na sua vida. Adorei. E esse livro, gente, vai estar lá na 15ª Bienal Internacional do Livro, que está acontecendo ali no Centro de Convenções de Pernambuco, lá em Olinda. E eu convido novamente você a ir lá no stand número 38, na Zastra Nobel Paiva, a livraria, né? Nossa amiga Jaqueline Carvalho. Você vai ter acesso a ele lá e também a outros livros e outras brincadeiras. E, enfim, lá tem específico para as crianças. Então, aproveitar que já vai estar acabando agora, dia 12, se eu não me engano, é o último dia da Bienal. Então, é um programa bem interessante para você fazer com sua família, né? E eu acho que vale muito a pena. Muito obrigada a vocês que ficaram até agora com a gente, que acompanharam a gente até agora. Se você não deu o seu like, aproveita e dá agora o seu like. Eu vou pedir para a Thaisa novamente repetir as redes sociais dela, não é? E aí, se você tem interesse de contribuir com o Dia das Crianças, que ela já falou aqui, da proposta lá da Casa Mosaico, não é isso? Você vai poder contribuir também. E também, se você quiser conhecer um pouco mais dessa apresentadora aqui, dessa host que vos fala, Andréa Moutinho, pode ir lá no @souandreamoutinho, Andréa sem o i, que eu estou sempre trazendo mensagens de esperança, de vida plena. E também tem um trabalho aí com as empresas, e aí hoje já existe, a NR01 já existia e agora vai ser cobrada, a questão da saúde mental vai ser cobrada, né? A partir, se eu não me engano, de fevereiro. E a gente está com um projeto como enfermeira do trabalho, também estou desenvolvendo um projeto nessa área. Você tem uma empresa e quer me contratar, você também pode procurar por lá, por @souandreamoutinho, para que você possa deixar a sua empresa dentro dos requisitos direitinho que a lei pede, tá bom? Porque agora vai ser cobrado a partir do ano que vem e se a empresa não se adaptar e não tiver com tudo certinho, vai poder, de repente, vai ser autuada aí, né? Vai precisar pagar uma multa. Então, fique sabendo mais por lá, tá bom? @souandreamoutinho, também sobre relacionamento. Sou mentora de relacionamento, você pode me encontrar por lá também. E o podcast, o @ do PlenitudeCast, né? É o @podcast _PlenitudeCast. A gente está sempre colocando os cortes, as melhores
as melhores falas, os melhores, enfim, daqui dos episódios, a gente vai estar colocando lá, e também tem um link do episódio completo e tem um clube de afiliados que você pode também entrar em contato com qualquer um dos nossos convidados, todos aqueles que a gente traz aqui para esse bate-papo do Plenitude Cast. Então, vou passar para a Thaisa dizer os contatos dela novamente, Pronto. né? O Instagram da clínica é @clínica-grupo-acolher. Do Instituto é Instituto Casa Mosaico. E o meu pessoal é @Thaisa, Taisa Noronha. Muito obrigada, Thaisa. Obrigada. Muito obrigada a você por estar com a gente até agora. Beijo grande no teu coração, que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.